Um outro destaque, o Ministério Público do Trabalho apura denúncias de violação às leis trabalhistas em meio à crise no Rio Grande do Sul. Vamos imediatamente a Brasília. Lá está a Janaína Camelo, que vai trazer os detalhes, as informações em relação a essas denúncias ao MPT, Ministério Público do Trabalho. Bem-vinda, Janaína. Muito boa noite, Caniato. Boa noite a todos que nos assistem. Olha só, desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Trabalho já recebeu mais de 90 denúncias de violações de direitos trabalhistas. A maior parte delas aí relacionadas reportando exigências por parte de patrões para que empregados trabalhem mesmo em situação de calamidade, mesmo em locais aí de risco, em áreas de risco. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele diz que recebeu essas denúncias tanto dos próprios trabalhadores, como também de sindicatos aí trabalhistas, e a maior parte dessas reclamações envolve áreas aí, as áreas do comércio, da indústria e também empresas prestadoras de serviço. E aí o Ministério diz o seguinte, ressalta que as orientações da Defesa Civil devem ser seguidas, né? Ou seja, não só as pessoas, mas também as empresas não podem estar funcionando em locais de risco, obviamente, né? Com risco de desabamento, afogamento, choque elétrico, por exemplo. O Ministério Público do Trabalho pede, então, bom senso em relação a isso, nesses casos, né? E diz que é devido aí, é preciso haver uma boa condição para que um empregado possa aí exercer a sua função. E também esclarece que as faltas, o Ministério Público do Trabalho diz o seguinte, olha, as faltas, elas podem ser abonadas, basta aí o empregador, ele pedir um atestado médico ao município, mesmo também, Caniato, com relação às empresas que estejam funcionando no lugar seguro, no local seguro, mas no caso onde o trabalhador esteja no abrigo ou então ele não consiga se deslocar até o seu local de trabalho devido aí aos alagamentos. É com você, Caniato. Tá certo, muitas dificuldades, a gente vai seguir monitorando essa situação e também, claro, essas denúncias. A Janaína Camelo segue em Brasília, ela volta com outras informações ao longo dessa edição. E justamente para a gente saber quais são as orientações para as pessoas que recebem ameaças de demissão ou desconto de salário nesses casos, vamos conversar a partir de agora com a Regina Taube, defensora pública federal, chefe no Rio Grande do Sul, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigado pela gentileza em atender a Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade, essa abertura de espaço para a Defensoria Pública da União. Perfeito. Doutora, para começar, antes de nós tratarmos dessas questões mais técnicas e de orientação à população, eu queria saber se a Defensoria Pública no Rio Grande do Sul foi impactada de alguma forma por essas enchentes, se a sede acabou sendo impactada, como vocês, servidores, estão? Houve perdas materiais, arquivos, computadores? Conta pra gente, atualiza de que maneira a Defensoria Pública foi impactada por essa tragédia também. Daniel, em certa medida, todos nós gaúchos somos impactados, né? De uma maneira ou de outra, somos todos vítimas dessa tragédia. E não foi diferente com a Defensoria Pública da União. O nosso prédio ficou alagado, não imaginávamos que a água chegaria até o nosso prédio, acabou chegando, mas esse não foi o nosso pior problema. Com o passar do tempo, começamos a receber os relatos dos nossos colaboradores, servidores, estagiários que estavam sendo desabrigados, perderam suas casas, defensores também tiveram que sair das suas casas, gente que perdeu tudo e passou por grande sofrimento físico e psicológico, teve que ser resgatado. Então, a Defensoria também ficou muito abalada com tudo isso, toda a nossa equipe, mas apesar disso tudo, nós sabíamos que precisávamos levantar a cabeça, colocar o nosso colete e ir para a rua para fazer o atendimento da população. Perfeito. Agora eu queria pedir, por gentileza, que a senhora trouxesse uma reflexão sobre as consequências dessa tragédia para empregados, empregadores, especialmente em relação a essas denúncias feitas ao Ministério Público do Trabalho de que empresas estariam obrigando funcionários a trabalhar mesmo em áreas alagadas ou então ameaçando de desconto nos salários, enfim, o que é preciso considerar nesse momento, que também é uma situação difícil,
tanto para empregados quanto para empregadores. Com certeza, Daniel. A gente tem consciência de toda a dificuldade dos empregadores também. São pequenas empresas, pequenos empresários que estão passando por enormes dificuldades e vão precisar também de suporte governamental para continuar com as suas empresas. Mas a gente precisa ter um olhar nesse momento de que a empresa precisa, mais do que nunca, exercer a sua função social nesse momento, porque os trabalhadores, muito impactados, muitos deles não têm condições materiais e nem psicológicas para chegar até os seus empregos. Então a gente orienta a população de que solicitem, né, da Defesa Civil, da FASC, declarações de abrigamento para comprovar junto aos seus empregadores essa situação. E também orientamos, como foi dito na reportagem anterior, que procurem o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, que abriu, inclusive, um canal específico para denúncias, que está no site deles, e que a pessoa pode se identificar ou não, pode ser anônimo ou identificado, pode pedir sigilo, mas o importante é que ela coloque um contato para o Ministério Público poder retornar essa denúncia. Regina Taube, defensora pública federal, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Eu peço licença para chamar o seu colega de advocacia, Nelson Kobayashi, que fará a próxima pergunta. Kobayashi, com você. Doutora Regina, boa noite. Primeiro, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem na Defensoria Pública, um trabalho de excelência, com um viés social muito importante, né? Eu queria saber até agora qual é o saldo da atuação da Defensoria nas orientações a respeito de casos parecidos como esses, se vocês têm recebido reclamações, denúncias, atendimento às pessoas, se vocês têm desenvolvido também. Boa noite, Nelson. Obrigada pela pergunta. A Defensoria Pública está seguindo duas linhas de atuação, né? A primeira é com as equipes volantes que estão indo a campo. Então, as nossas equipes estão percorrendo os abrigos para fazer o monitoramento de direitos humanos, verificar se há pessoas, se há idosos, se há deficientes, se há crianças desacompanhadas dos pais, né? E também questão de acessibilidade e para prestar assistência jurídica para a população. E é a partir daí, dessas equipes volantes, que a gente consegue fazer o levantamento das questões problemáticas para levar para a articulação com os demais órgãos, que é justamente a segunda linha de atuação, muito importante da Defensoria, que a gente está em contato direto com a presidência do INSS, com a Advocacia Geral da União, a Superintendência da Caixa Econômica. A DPU está com um escritório dentro do centro de comando da Prefeitura, justamente para tentar se aproximar dos órgãos municipais e fazer toda essa articulação. Então, a partir dos relatos que vêm do front das equipes volantes, a gente consegue dar os encaminhamentos, tentar fazer esse trabalho em rede com os órgãos, que é tão importante nesse momento, para resolver a situação das pessoas. Doutora Regina, aproveitando a sua participação e para prestar serviço também para a população, em meio a essa tragédia e nesse contexto, quais são os caminhos possíveis para os cidadãos procurarem a Defensoria ou buscarem esse assessoramento jurídico nesse momento? É um procedimento simples, é fácil, como conseguir, e a Defensoria tem uma estrutura para atender a um aumento de demanda, porque parece que é isso que vai acontecer, né? Daniel, a gente está bastante preocupado com isso, mas estamos recebendo muito apoio da administração superior, do nosso defensor-geral, doutor Daniel, doutor Leonardo, que está buscando fazer frente a todo esse aumento de demanda que nós vamos ter aqui em Porto Alegre. Mas estamos com as nossas equipes, a nossa equipe, as pessoas que têm condições, né, porque nem como eu comentei no início, nem todos estão tendo condições de trabalhar nesse momento, estão a todo vapor,
prestando essa assistência. Quem precisar da assistência da DPU pode entrar no nosso site, dpu.def.br, no link Fale Conosco, e lá tem todos os canais para conseguir entrar em contato e receber assistência jurídica nesse momento. Além disso, eu preciso mencionar com muita satisfação e alegria a colaboração da iniciativa privada para ajudar a DPU, que está sem teto nesse momento, e também outros órgãos. Então, a partir do dia 23 de maio, no Shopping Praia de Belas, das 12 às 18 horas, a Defensoria Pública da União vai ter o atendimento presencial, exclusivo para atender essas questões de enchentes. Os demais casos podem continuar sendo levados por esses outros canais do Fale Conosco no nosso site. Regina Taube, defensora pública federal, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Boa sorte nesse trabalho e voltaremos a conversar em breve. Até a próxima. Muito obrigada, boa noite a todos, bom trabalho.